O instinto me alertava que algo estava errado quando me aproximei da casa da minha sogra. A vizinha correu em minha direção com uma expressão de pavor no rosto e sussurrou: "Não entre. Essa imagem nunca abandonará minha memória." Mas nada me preparou para a descoberta que faria nas horas seguintes, quando as sirenes da polícia romperam o silêncio da tarde. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu dirigi por quase 4 horas com meu filho Miguel, de 5 anos, adormecido no banco de trás. Meu marido, André, estava há 3 dias na casa da mãe dele, Dona Elisa, que, segundo ele, havia caído e precisava de cuidados. Decidi fazer uma surpresa, levando Miguel para alegrar a avó durante sua recuperação. As mensagens de André haviam sido escassas e estranhas. Um simples "mamãe ainda está de repouso" foi o último contato, seguido por 48 horas de um silêncio que fez meu estômago revirar de ansiedade. Quando finalmente estacionei em frente à pequena casa amarela no interior, senti um alívio momentâneo. Miguel acordou, esfregando os olhinhos sonolentos. "Chegamos na casa da vovó, meu amor", falei, ajudando-o a descer do carro. Ele sorriu, empolgado, agarrando seu dinossauro de pelúcia, presente da avó em seu último aniversário. A tarde estava estranhamente silenciosa. Nem o barulho de pássaros ou do vento nas árvores parecia quebrar aquela quietude opressiva. Foi quando notei algo estranho. Todas as janelas da casa estavam fechadas. Nem um filete de luz escapava pelas frestas das cortinas. Isso era incomum. Dona Elisa sempre mantinha a casa arejada, mesmo quando estava doente. "Vamos, mamãe." Miguel puxou minha mão, ansioso para ver a avó. Mal tínhamos dado 2 passos em direção ao portão quando ouvi um grito abafado. "Espere, não entre!" Me virei para encontrar Dona Teresa, a vizinha de longa data de minha sogra, correndo em minha direção. Seu rosto estava pálido como cera, os olhos arregalados de puro terror. Ela usava uma camisola desbotada, como se tivesse saído às pressas, sem se preocupar com sua aparência. "O que foi, Dona Teresa?" perguntei, sentindo um frio percorrer minha espinha. Miguel se escondeu atrás das minhas pernas, assustado com a expressão da mulher. Dona Teresa agarrou meu braço com força surpreendente para sua idade avançada. Suas unhas cravaram em minha pele enquanto ela olhava nervosamente para a casa de Dona Elisa. "Não entre nessa casa", ela sussurrou, sua voz trêmula. "Tem algo que você precisa saber primeiro." "Algo com Dona Elisa? Ela piorou?" perguntei, meu coração acelerando. "Não, não é isso." Ela hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Antes que pudesse continuar, um som cortou o ar, o uivo distante de sirene se aproximando. Dona Teresa empalideceu ainda mais. "Eles chegaram", murmurou, mais para si mesma do que para mim. "Quem chegou? Dona Teresa? O que está acontecendo?" Minha voz subiu uma oitava, o medo crescendo dentro de mim. Miguel começou a chorar, agarrando-se à minha perna com força. Agachei-me e o abracei, tentando acalmá-lo enquanto minha própria mente girava com possibilidades cada vez mais sombrias. "Mamãe, estou com medo", ele soluçou contra meu ombro. "Está tudo bem, meu amor", menti, acariciando seus cabelos. "Está tudo bem." As sirenes ficaram mais altas até que 2 carros de polícia surgiram na curva da estrada, parando bruscamente à nossa frente. 4 policiais saíram rapidamente, 2 posicionando-se imediatamente junto ao portão de Dona Elisa, enquanto os outros 2 caminharam em nossa direção. Um homem de meia idade, com olhos severos e postura firme, parou à minha frente. Sua expressão profissional mal disfarçava uma sombra de preocupação. "Boa tarde." "Sou o delegado Ribeiro." Ele se apresentou, observando-me atentamente. "A senhora é..." "Helena", respondi automaticamente. "Helena Martins. Sou nora de Elisa Soares. Este é meu filho, Miguel."
O delegado trocou um olhar com Dona Teresa, que assentiu levemente. Senhora Helena, podemos conversar? É melhor que seu filho fique com Dona Teresa por alguns minutos. Meu instinto maternal imediatamente se alarmou. Não, ele fica comigo. Por favor, me diga o que está acontecendo. Minha sogra está bem? Meu marido está aí dentro? O delegado respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Senhora, precisamos verificar a casa primeiro. Por favor, fique aqui com seu filho. Ele fez um sinal para os outros policiais, que imediatamente se aproximaram da porta da frente. Um deles segurava algo em suas mãos. Percebi com horror que era uma arma. Por que vocês estão armados? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro estrangulado. O delegado não respondeu. Em vez disso, fez outro gesto e, num movimento rápido e bem treinado, os policiais arrombaram a porta da frente. O estrondo foi ensurdecedor no silêncio da tarde. Miguel gritou, enterrando o rosto em meu peito. Eu o abracei com mais força, incapaz de desviar os olhos da porta agora escancarada. Os policiais entraram rapidamente, desaparecendo na penumbra da casa. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o barulho da porta sendo arrombada. Dona Teresa continuava segurando meu braço, como se temesse que eu corresse para dentro da casa. Ela tremia visivelmente agora. O que você viu, Dona Teresa? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. Por favor, me diga. Ela engoliu em seco, olhando para o delegado como se pedisse permissão. Ele assentiu levemente. Anteontem, ela começou, sua voz quase inaudível. Vi André chegar. Estava limpando minha varanda quando o carro dele parou, mas ele não estava sozinho. Senti meu sangue gelar nas veias. Não estava sozinho, repeti mecanicamente. Havia uma mulher com ele, continuou Dona Teresa. Jovem, bonita, cabelo pintado de vermelho, mas ela parecia assustada, Helena. Muito assustada. O mundo começou a girar ao meu redor. Uma mulher. André, com outra mulher na casa de sua mãe. Minha mente lutava para processar a informação. Talvez fosse uma médica, sugeri fracamente. Ou uma enfermeira para cuidar de Dona Elisa. Dona Teresa balançou a cabeça tristemente. Não, querida. A forma como ele a tratou, ele a arrastou para dentro de casa. Ela resistiu. Parecia não querer entrar. Uma náusea começou a subir pela minha garganta. E depois, durante a noite, Dona Teresa continuou, sua voz agora mais firme, como se, tendo começado, precisasse terminar o relato horrível. Ouvi barulhos, vidro quebrando, um grito abafado de mulher, e depois, silêncio. Minhas pernas fraquejaram. Se não fosse por Miguel em meus braços, talvez tivesse caído ali mesmo. E ontem de manhã, ela continuou, bem cedo, vi André colocando algo no porta-malas do carro. Algo grande e pesado, uma mala enorme, preta. Ele teve dificuldade para empurrá-la para dentro. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. A implicação do que Dona Teresa estava descrevendo era terrível demais para ser contemplada. Antes que pudesse responder, um dos policiais saiu da casa e aproximou-se do delegado. Ele falou algo em voz baixa, que não conseguia ouvir. O delegado assentiu, seu rosto endurecendo ainda mais. Ele se virou para mim. Senhora Helena, a casa está vazia. Vazia? Repeti confusa. Como assim vazia? Meu marido disse que estava cuidando da mãe dele aqui. Eles devem estar em algum lugar. O delegado balançou a cabeça. Verificamos todos os cômodos. Não há ninguém. E... Ele hesitou brevemente. Encontramos algo que a senhora precisa ver. Foi nesse momento que percebi. Nada em minha vida seria como antes. Havia um abismo se abrindo sob meus pés e eu estava prestes a cair. Deixe Miguel com Dona Teresa, insistiu o delegado. Não é algo que uma criança deva ver. Olhei para meu filho, seu rostinho ainda marcado pelo choro, e para Dona Teresa, que apesar do próprio medo, estendia as mãos para ele. Respirei fundo. Miguel, fique um pouquinho com a Dona Teresa, tá bom?
Mamãe vai ver o que está acontecendo com a vovó e já volta. Não quero, mamãe, ele choramingou, agarrando-se mais forte a mim. Só um minutinho, filho. Prometo. Beijei sua testa, tentando manter a voz firme. Dona Teresa vai te mostrar os gatinhos do quintal dela. Você gosta de gatinhos, lembra? Relutante, Miguel aceitou ir com Dona Teresa, que o levou para sua casa do outro lado da rua, murmurando palavras de conforto que eu não conseguia mais oferecer. Com passos vacilantes, segui o delegado até a casa. A porta arrombada revelava um interior escuro e silencioso. Cruzar aquela soleira foi como entrar em outro mundo, um mundo onde a realidade que eu conhecia já não existia. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Um odor químico forte, como produto de limpeza usado em excesso. Debaixo dele, algo mais sutil e perturbador que não consegui identificar. A sala estava em ordem, exceto por um vaso quebrado em um canto. As cortinas estavam fechadas, mergulhando o ambiente em uma penumbra opressiva. Um dos policiais acendeu as luzes, revelando mais detalhes. Por aqui, disse o delegado, guiando-me pelo corredor até o quarto de hóspedes. Quando entrei, meu estômago se contraiu. O quarto estava imaculado, arrumado demais, como se tivesse sido limpo obsessivamente. A cama estava perfeitamente feita, sem um único vinco no lençol. Um policial agachado perto da cama iluminava o chão com uma lanterna especial. Sob a luz, manchas invisíveis a olho nu apareciam no piso de cerâmica. O que é isso? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Sangue, respondeu o delegado simplesmente. Alguém tentou limpar, mas não é tão fácil quanto parece. Encostei-me na parede, sentindo minhas pernas fraquejarem. Encontramos cacos de vidro também, provavelmente de uma garrafa ou um objeto pesado, continuou ele. E há mais. Fez um gesto para o policial, que se abaixou e retirou algo de debaixo da cama com uma pinça longa, um pequeno objeto colorido que não reconheci de imediato. Um diário, explicou o delegado, mostrando-me um caderno com capa de tecido roxo e um pequeno cadeado quebrado. Com o nome Vanessa na primeira página. Vanessa. O nome ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Posso ver? Perguntei, estendendo a mão trêmula. O delegado hesitou, depois entregou-me o diário, observando minha reação. Abri nas últimas páginas escritas. A letra era arredondada, quase infantil. Conseguimos 5 milhões. André disse que vamos para o exterior assim que esfriar. Mal posso acreditar que deu certo. Nosso plano funcionou melhor do que esperávamos. Virei a página, meu coração batendo tão forte que achei que poderia romper meu peito. Algo está errado. André está diferente. Ouvi-o falando ao telefone sobre uma passagem. Só uma passagem. Vou confrontá-lo amanhã. A última entrada era apenas algumas linhas rabiscadas apressadamente. Ele mentiu. Encontrei o passaporte dele com uma passagem só no nome dele. Confrontei-o e vi seu rosto mudar. Nunca vi aqueles olhos tão frios. Disse que eu nunca sairia desta casa. Ele pegou meu frasco de perfume e... A frase terminava abruptamente com um risco longo, como se a caneta tivesse sido arrancada da mão da escritora. Deixei o diário cair, minhas mãos tremendo incontrolavelmente agora. 5 milhões, murmurei. Do que ela está falando? O delegado suspirou. Senhora Helena, temos razões para acreditar que seu marido está envolvido em um grande esquema de fraude. Uma denúncia anônima nos chegou há alguns dias, mas não tínhamos provas suficientes para agir. Agora, ele gesticulou para o quarto ao nosso redor. Temos um caso muito mais grave em mãos. Fraudador, traidor, assassino. As palavras dançavam em minha mente, recusando-se a se conectar com a imagem do homem que eu havia amado por 7 anos, o pai do meu filho. E Dona Elisa? Perguntei subitamente. Onde está minha sogra? Ela está bem? Estamos tentando localizar Dona Elisa, respondeu o delegado. Mas baseado no que encontramos aqui,
E no relato de Dona Teresa, suspeitamos que seu marido possa ter... Não, interrompi, minha voz mais firme do que esperava. Dona Elisa e André são muito próximos. Ele nunca a machucaria. Nesse momento, meu telefone tocou, fazendo-me pular de susto. Olhei para a tela. Era um número internacional. Com as mãos tremendo, atendi e coloquei no viva-voz a pedido do delegado. Alô? Minha voz saiu fraca. Helena! Helena! Graças a Deus! A voz de Dona Elisa soou desesperada do outro lado. Você está bem? E Miguel? Dona Elisa? Exclamei, confusa. Onde a senhora está? Estou em Lisboa. André me comprou essa viagem como presente surpresa. Disse que eu merecia férias, que ele cuidaria da casa. Sua voz quebrou. Helena, ele me ligou hoje cedo dizendo que você e Miguel foram sequestrados. Disse que os sequestradores estavam exigindo dinheiro, que eu precisava transferir tudo para uma conta que ele me enviou. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. A elaboração do plano de André me deixou atônita. Ele havia enviado a própria mãe para fora do país para usar a casa dela, e agora tentava extorquí-la usando uma mentira sobre o sequestro de sua nora e neto. Dona Elisa, disse o delegado, tomando o telefone. Sou o delegado Ribeiro da Polícia Civil. A senhora está falando do Brasil? Sim, respondeu ela confusa. O que está acontecendo? Onde está André? Senhora, por favor, não transfira nenhum dinheiro. Sua nora e seu neto estão seguros conosco. Não houve sequestro, mas seu filho... Ele hesitou. Seu filho está sendo procurado por fraude e possivelmente por crimes mais graves. O choro de Dona Elisa do outro lado da linha era de partir o coração. Entre soluços, ela confirmou o que o delegado suspeitava. André havia convencido-a a sair do país, alegando que era um presente especial. Ele até insistiu que ela partisse alguns dias antes, dizendo que tinha assuntos urgentes para resolver e não queria deixá-la sozinha. Enquanto o delegado continuava falando com Dona Elisa, meus olhos vagaram pelo quarto até parar em algo sob a cama. Um pequeno objeto brilhante que os policiais ainda não haviam notado. Agachei-me e o peguei. Era um pingente de ouro em forma de coração. Dentro, havia uma pequena foto de André e uma mulher ruiva, sorrindo intimamente. Virei o pingente e vi uma inscrição na parte de trás. Para sempre, vi-a. Aquilo foi demais. A sala começou a girar ao meu redor. Meu estômago se revoltou e corri para o banheiro, onde vomitei violentamente. Meu corpo expelia fisicamente a verdade que minha mente ainda lutava para aceitar. Quando voltei, trêmula e pálida, o delegado havia terminado a ligação com Dona Elisa. Entreguei-lhe o pingente sem dizer uma palavra. Ele o examinou e assentiu gravemente. Senhora Helena, disse ele, precisamos da sua ajuda. Seu marido está fugindo, mas ainda não deve estar longe, e ele precisa do dinheiro da mãe dele para completar seu plano. O que quer que eu faça? Perguntei, a voz rouca. Vamos atraí-lo de volta, e a senhora será nossa isca. A sala de Dona Teresa se transformou em um improvisado centro de operações. Enquanto Miguel dormia no quarto, exausto pelo choro, eu sentava entre policiais e equipamentos de comunicação, tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão completamente em apenas algumas horas. O plano é simples, explicou o delegado Ribeiro. Dona Elisa vai ligar para André dizendo que não consegue fazer a transferência internacional porque o banco está pedindo uma confirmação presencial por motivos de segurança. Ele não vai acreditar nisso, objetei, conhecendo a inteligência de André. Vai sim, garantiu o delegado. É um procedimento padrão para transferências de valores altos para contas desconhecidas. Vamos dizer que o banco pode providenciar um saque especial através de um representante aqui no Brasil. E onde entra a parte da isca? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O delegado me olhou diretamente nos olhos. André não sabe que a senhora está aqui. Ele pensa que está tudo sob controle. A mãe dele em Portugal, acreditando na história do sequestro, a amante, ele hesitou. Eliminada.
e a senhora em casa, sem suspeitar de nada. Quando marcarmos o encontro com o falso representante do banco, estaremos todos posicionados para prendê-lo. Assenti lentamente, embora meu corpo inteiro protestasse contra a ideia de enfrentar o homem que, até poucas horas atrás, era meu marido amado, e agora se revelara um monstro. E se ele não vier? Ele virá, afirmou o delegado com certeza. Estamos falando de 5 milhões de reais. É dinheiro demais para deixar para trás. 5 milhões. A quantia mencionada no diário de Vanessa. De onde vinha tanto dinheiro? Como André conseguira isso? E o que acontecera com Vanessa? Enquanto os policiais acertavam os detalhes do plano com Dona Elisa por telefone, minha mente vagava por memórias recentes, procurando sinais que eu deveria ter notado. André estava mais distante nos últimos meses, chegando tarde, sempre tenso. Falava sobre pressão no trabalho, em sua empresa de investimentos, mas nunca entrava em detalhes. Houve aquela vez, há algumas semanas, quando entrei em seu escritório em casa e ele fechou rapidamente o notebook. Ou as ligações que ele atendia na varanda, falando em voz baixa. E as viagens de negócios, que se tornaram mais frequentes. Eu havia interpretado tudo como estresse do trabalho, talvez uma promoção iminente que ele queria me surpreender. Que tola eu fora. Está pronta, senhora Helena? A voz do delegado me trouxe de volta ao presente. Dona Elisa vai ligar para ele agora. Precisamos que a senhora fique em absoluto silêncio. Assenti, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Um oficial posicionou um aparelho de gravação próximo ao telefone, enquanto o outro se preparava para registrar a conversa. A voz de Dona Elisa soou pelo viva-voz, trêmula mas determinada, seguindo o roteiro que os policiais haviam preparado. Ela contou a André sobre a impossibilidade da transferência internacional imediata, sobre o representante do banco que poderia entregar o dinheiro pessoalmente. Onde? A voz de André soou fria, calculista, tão diferente do homem carinhoso que eu pensava conhecer. Onde é esse encontro? Na antiga fábrica de cerâmica, na saída da cidade, respondeu Dona Elisa, seguindo as instruções. Disseram que é um local discreto, ninguém verá a entrega. Houve um longo silêncio. Por um momento terrível, pensei que André tivesse percebido a armadilha. Que horas? Perguntou finalmente. Às 6 no pôr do sol, respondeu Dona Elisa. André, por favor, salve Helena e Miguel. Faça o que eles pedirem. Não me ligue mais, cortou André, sua voz agora completamente desprovida de emoção. Se eu perceber qualquer coisa estranha, você nunca mais verá seu neto. A ligação foi encerrada abruptamente. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Ele mordeu a isca, declarou o delegado, levantando-se. Vamos preparar a operação. Nas 2 horas seguintes, observei a impressionante eficiência da polícia. Viaturas disfarçadas posicionaram-se estrategicamente ao redor da fábrica abandonada. Policiais à paisana inspecionaram cada entrada, saída e possível esconderijo. Um policial foi designado para atuar como o falso representante do banco, com uma maleta contendo algumas notas reais cobrindo maços de papel. Quero ir também, declarei quando os preparativos estavam quase concluídos. O delegado me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. De jeito nenhum. É muito perigoso. Não vou interferir, prometi. Ficarei na viatura, longe da ação. Mas preciso ver isso com meus próprios olhos. Preciso ver o rosto dele quando for preso. O delegado hesitou, estudando minha expressão determinada. A senhora tem certeza? Não será um espetáculo agradável. Tenho. Preciso disso para seguir em frente, para acreditar que isso é real. Após alguns momentos de deliberação, ele concordou relutantemente. Dona Teresa se ofereceu para ficar com Miguel, que ainda dormia. Beijei a testa do meu filho, prometendo silenciosamente que o protegeria de toda a verdade pelo tempo que fosse possível. O sol começava a se pôr quando chegamos à antiga fábrica de cerâmica. Era um complexo decrépito nos arredores da cidade, com paredes descascadas e janelas quebradas.
o cenário perfeito para o fim do pesadelo que minha vida se tornara. Fui posicionada em uma van de vigilância, a cerca de 100 metros da área principal. Através dos monitores, podia ver o pátio central onde o policial disfarçado aguardava com a maleta, aparentando ansiedade como esperado de um funcionário de banco em uma situação irregular. Movimento detectado, anunciou um oficial pelo rádio. Motocicleta aproximando-se pelo acesso oeste. Condutor sozinho. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era André. Tinha que ser. O delegado, sentado ao meu lado, apertou o botão do rádio. Todas as unidades em posição. Ninguém se move até meu comando. Nos monitores, vi uma figura em uma motocicleta surgir nas sombras do lado oposto do pátio. O condutor usava um capacete que cobria completamente seu rosto e uma jaqueta de couro. Parou a uma distância segura, observando. É ele, sussurrei, reconhecendo a postura de André mesmo à distância. Durante longos minutos, ele apenas observou o policial disfarçado, que agora olhava para o relógio repetidamente, demonstrando impaciência. Finalmente, André desceu da moto e caminhou lentamente em direção ao centro do pátio. Sua mão direita permanecia dentro do bolso da jaqueta, provavelmente segurando uma arma. Você trouxe o dinheiro? A voz de André, captada pelos microfones escondidos, soou metálica e distante através do capacete. Sim, está tudo aqui, respondeu o policial. Mas primeiro preciso ver os reféns. André riu. Um som frio e sem humor que me fez tremer. Não está em posição de negociar. Abra a maleta agora ou não sai vivo daqui. Agora! Ordenou o delegado pelo rádio. Em segundos, holofotes potentes iluminaram o pátio de todos os ângulos, transformando a noite em dia. Dezenas de policiais armados emergiram de seus esconderijos, cercando André. Polícia Federal! Parado! Mãos na cabeça! O que aconteceu a seguir foi tão rápido que mal pude processar. André não levantou as mãos. Em vez disso, sacou uma arma do bolso e atirou para o alto. Virou-se para correr em direção à moto, mas tropeçou quando um tiro certeiro atingiu o pneu do veículo. A arma escorregou de sua mão enquanto ele caía. Em segundos, 4 policiais estavam sobre ele, imobilizando-o no chão e algemando suas mãos às costas. Me soltem! Gritou André, debatendo-se furiosamente. Vocês não sabem com quem estão lidando? O delegado fez sinal para o motorista da van, que avançou lentamente até parar a poucos metros da cena. A porta lateral se abriu. Contra todas as instruções, desci do veículo. André, agora de joelhos, levantou o olhar. Nossos olhos se encontraram. Vi o momento exato em que a compreensão o atingiu. O choque, seguido pelo pânico e, finalmente, pela máscara de falsa preocupação que se formou em seu rosto. Helena, graças a Deus você está bem, ele exclamou, tentando se levantar, mas sendo impedido pelos policiais. É tudo um grande mal-entendido. Eu estava tentando te proteger. Fiquei parada, observando-o, sentindo uma estranha calma me dominar. Este homem, que eu havia amado com cada fibra do meu ser, agora me parecia um completo estranho. Acabou, André, disse simplesmente. Seu jogo acabou. A máscara caiu instantaneamente. Seu rosto se contorceu em uma expressão de puro ódio. Sua idiota, sibilou ele. Você não faz ideia do que arruinou. E Vanessa? Perguntei, a pergunta que atormentava minha mente desde que li o diário. O que você fez com ela? André empalideceu visivelmente. Seus lábios se abriram para responder, mas nenhum som saiu. Nesse momento, um barulho veio da escuridão atrás das ruínas da fábrica. Todos se viraram. Uma figura cambaleava em direção ao círculo de luz. Uma mulher com roupas rasgadas e sujas, um braço precariamente enfaixado com um tecido manchado de sangue, o rosto inchado de hematomas. Seu cabelo vermelho, agora opaco e emaranhado, ainda era reconhecível sob a sujeira. Vanessa, murmurei, atônita. A mulher parou na borda do círculo de luz, oscilando levemente. Seu olhar estava fixo em André, uma mistura de terror
e fúria em seus olhos inchados. Você não conseguiu me matar, disse ela, a voz rouca, mas firme. Não sou tão fácil de eliminar. André parecia ter visto um fantasma. Todo o sangue fugiu de seu rosto. Isso é impossível, murmurou. Eu vi você. Eu te... Me bateu com um frasco de perfume e me deixou para morrer? Vanessa completou. Sim, você fez isso, mas só conseguiu me nocautear. 2 policiais correram para amparar Vanessa, que parecia prestes a desmaiar. O delegado Ribeiro aproximou-se dela. Senhora, precisa de atendimento médico urgente. Não antes de contar tudo, insistiu ela, seus olhos nunca deixando André. Ele roubou 5 milhões em um esquema de investimentos fraudulentos. Nós éramos sócios. Eu atraía os clientes. Ele administrava o dinheiro. Ela engoliu em seco, visivelmente lutando contra a dor. Mas ele ficou ganancioso. Queria tudo para ele. Olhei para André, agora completamente derrotado no chão, e não reconheci nada do homem que havia compartilhado minha cama por 7 anos. Quando descobri que ele havia reservado apenas uma passagem para o exterior e transferido todo o dinheiro para uma conta pessoal, confrontei-o, continuou Vanessa. Foi quando ele perdeu o controle. E como você sobreviveu? Perguntou o delegado. Quando acordei, estava sozinha. Minha cabeça sangrava, mas consegui me arrastar para fora da casa. Estava fraca demais para ir longe. Me escondi no celeiro abandonado atrás da propriedade, esperando recuperar forças para buscar ajuda. Sua voz falhou. Então, hoje, ouvi as sirenes e vi toda a movimentação. Soube que era minha chance. Enquanto Vanessa era levada para uma ambulância que acabara de chegar, não consegui desviar os olhos de André. Ele mantinha o olhar fixo no chão, os ombros caídos em derrota total. André, chamei, aproximando-me lentamente. Ele ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os meus. Não havia mais raiva ali, apenas um vazio perturbador. Por quê? Perguntei, a pergunta simples contendo todo o peso da minha dor. Por que fazer isso conosco, com Miguel? Algo cintilou em seus olhos, uma emoção que não consegui identificar. Vocês eram um fardo, respondeu ele, a voz monótona. Eu tinha planos maiores. Uma vida diferente. Cada palavra era como uma faca em meu coração. E Vanessa, era ela a vida que você queria? Um sorriso amargo distorceu seus lábios. Vanessa era útil, até deixar de ser. Naquele momento, entendi completamente a extensão do monstro que habitava sob a pele do homem que eu amava. André nunca tinha amado ninguém, nem a mim, nem a Vanessa, nem mesmo a própria mãe. Éramos todos peças em seu jogo. Dei um passo para trás, sentindo uma estranha sensação de libertação. Acabou, André. Tudo acabou. Os policiais o levantaram, conduzindo-o para a viatura. Ele não olhou para trás nenhuma vez. No caminho de volta à casa de Dona Teresa, o delegado Ribeiro me explicou mais sobre o esquema de André. Ele e Vanessa haviam criado uma empresa de investimentos fictícia, prometendo retornos astronômicos. Atraíram dezenas de investidores, muitos deles pessoas ricas que não queriam declarar o dinheiro ao fisco. Era um esquema perfeito. As vítimas não podiam denunciar sem revelar suas próprias fraudes fiscais. Mas André ficou ganancioso. Queria tudo só para ele, concluiu o delegado. E estava disposto a eliminar qualquer um que ficasse em seu caminho. Inclusive eu e Miguel, sussurrei. A realidade ainda difícil de aceitar. Senhora Helena, o delegado hesitou. Há algo mais que precisamos discutir. Quando seu marido mencionou que você e seu filho eram um fardo, suspeitamos que ele tivesse planos para... Vocês também. Meu sangue gelou nas veias. O que quer dizer? Encontramos pesquisas no celular dele sobre como fazer acidentes parecerem naturais. Pesquisas sobre seguros de vida. O delegado respirou fundo. A senhora tinha um seguro de vida substancial em seu nome? Precisei de alguns segundos para processar a pergunta. Sim, respondi finalmente,
lembrando-me do documento que André havia insistido que assinássemos há poucos meses. Para toda a família, foi ideia dele. O delegado assentiu gravemente. A senhora teve muita sorte de ter vindo para cá hoje. Pode ter salvado mais vidas do que imagina. Quando chegamos à casa de Dona Teresa, Miguel ainda dormia. Sentei-me ao lado dele, observando seu rostinho pacífico, alheio ao horror que seu pai havia planejado para nós. Meu telefone tocou novamente. Era Dona Elisa, chorando do outro lado da linha. Helena, minha filha, eu sinto tanto, soluçou ela. Como eu não percebi, como fui tão cega. Todos fomos, Dona Elisa, respondi surpresa com a calma em minha própria voz. Ele nos enganou a todos. Estou voltando amanhã mesmo. Vou pegar o primeiro voo. A senhora não precisa... Preciso sim, ela interrompeu com firmeza inesperada. Vocês são minha família, a única família que me resta agora. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o vazio. Meu casamento, minha vida, todas as minhas certezas, tudo havia sido destruído em um único dia. E ainda assim, por algum milagre, Miguel e eu estávamos vivos. Tínhamos sido salvos por um simples ato de amor, minha decisão de fazer uma surpresa à família. Mamãe? A voz sonolenta de Miguel me trouxe de volta ao presente. Ele se sentou na cama, esfregando os olhos. Onde está o papai? Onde está a vovó? Olhei para meu filho tão inocente, tão confiante que seu mundo ainda estava inteiro. Como eu explicaria que seu pai nunca mais voltaria para casa? Como protegeria seu coração da verdade brutal que agora conhecíamos? Papai teve que viajar, meu amor, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. E vovó está chegando amanhã. Vamos ficar aqui esta noite, tudo bem? Miguel assentiu, aceitando minha explicação com a confiança inabalável da infância. Enquanto o abraçava, jurei a mim mesma que, não importava o que acontecesse, protegeria essa inocência pelo tempo que fosse possível. Na manhã seguinte, os jornais estampavam a notícia. Empresário é preso por fraude milionária e tentativa de homicídio. A foto de André, algemado e sendo conduzido à delegacia, estampava a primeira página. Não deixe que o Miguel veja isso, pediu Dona Teresa, recolhendo rapidamente o jornal. Miguel brincava no quintal, perseguindo os gatos de Dona Teresa, sua risada cristalina um estranho contraponto ao horror dos últimos dias. Sentada na varanda, observando meu filho brincar, tentei organizar meus pensamentos sobre o futuro. Nosso apartamento na cidade agora parecia contaminado. Cada canto guardava memórias de uma vida que descobri ser uma completa mentira. Vocês podem ficar comigo pelo tempo que precisarem, ofereceu Dona Teresa, sentando-se ao meu lado. Minha casa é pequena, mas tem espaço suficiente. Obrigada, mas não queremos incomodar, respondi. Quando Dona Elisa chegar, vamos decidir o que fazer. Sabe o que me intriga? Dona Teresa disse após um momento de silêncio. Vanessa, por que ela não fugiu da propriedade, mesmo ferida? Havia casas perto, ela poderia ter pedido ajuda. A pergunta me pegou de surpresa. Era verdade. Por que Vanessa tinha ficado escondida no celeiro por quase 2 dias, em vez de buscar ajuda imediatamente? Talvez estivesse com medo, sugeri. Ou talvez ela também tivesse seus próprios segredos, completou Dona Teresa com uma sabedoria que vinha da idade e da experiência. Naquela tarde, o delegado Ribeiro apareceu com notícias. André havia sido formalmente indiciado por fraude e tentativa de homicídio. As investigações sobre a empresa de investimentos revelavam um esquema ainda maior do que imaginavam inicialmente. E Vanessa? Perguntei. Como ela está? Estável, respondeu ele. Mas há complicações no caso dela. Que tipo de complicações? O delegado hesitou. Ela não era apenas cúmplice nas fraudes. Parece que ela tinha conexões com uma organização criminosa maior. O dinheiro que André e ela coletaram não era apenas para eles. Havia outros envolvidos. Pessoas perigosas. Um novo medo se instalou em meu peito. Estamos em perigo? Miguel e eu? Não creio,
respondeu o delegado, mas notei uma sombra de preocupação em seus olhos. André está preso. Vanessa está sob custódia hospitalar. Mas por precaução, manteremos uma viatura na vizinhança por alguns dias. Depois que ele saiu, fiquei pensando em quão profundo era o buraco em que André havia se metido. Não era apenas um golpe isolado, mas parte de algo maior e mais sinistro. E eu, vivendo ao lado dele, completamente alheia a tudo. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, sentei-me na pequena varanda de Dona Teresa, observando as estrelas. O mundo continuava girando, indiferente ao meu coração partido e à minha vida despedaçada. Como reconstruir a partir daqui? Murmurei para a noite silenciosa. 3 dias se passaram como um borrão confuso. Dona Elisa chegou de Portugal, envelhecida 10 anos pelo peso da traição do filho. Ficamos todos na casa de Dona Teresa, tentando encontrar algum sentido no caos que nossas vidas haviam se tornado. Vendi a casa na aldeia, anunciou Dona Elisa na 3ª manhã, enquanto tomávamos café na varanda. Não posso mais viver lá. Cada canto me lembraria dele. Para onde a senhora vai? Perguntei, segurando sua mão enrugada. Ainda não sei, respondeu ela, com um suspiro cansado. Talvez um apartamento pequeno na cidade. Preciso recomeçar. Miguel entrou correndo, segurando um gatinho nos braços. Vovó, olha o que eu encontrei, exclamou ele, o rostinho iluminado pela alegria inocente. Dona Elisa sorriu, a primeira vez desde sua chegada. Ela abraçou o neto com força, como se tentasse absorver um pouco daquela pureza infantil. Que lindo, meu amor. Como você vai chamá-lo? Valente, declarou Miguel, porque ele não tem medo de nada. Troquei um olhar com Dona Elisa. Valente. Era o que todos nós precisávamos ser agora. Mais tarde naquele dia, o delegado Ribeiro nos visitou novamente. Seu rosto estava mais grave do que nunca. Precisamos conversar, disse ele, depois que Miguel saiu para brincar no quintal. Surgiram complicações. Sentamos na pequena sala de estar, um nó de apreensão formando-se em meu estômago. Vanessa falou, começou o delegado. Revelou tudo sobre a operação. Era muito maior do que imaginávamos. André não estava apenas fraudando investidores comuns. Ele havia desviado dinheiro de uma facção criminosa que usava a empresa deles para lavar dinheiro. Dona Elisa levou a mão à boca, sufocando um soluço. E eles sabem disso? Perguntei, o medo crescendo em meu peito. Sabem, confirmou o delegado. Interceptamos comunicações. Eles estão procurando pelo dinheiro. E por qualquer pessoa que possa saber onde está. A implicação pairou no ar como uma nuvem venenosa. Nós? Sussurrou Dona Elisa. É uma possibilidade que não podemos descartar, respondeu o delegado com seriedade. André escondeu 5 milhões de reais. Eles vão querer recuperar esse dinheiro e podem pensar que vocês sabem onde está. Mas não sabemos, exclamei. Não sabíamos de nada. Eu acredito em vocês, disse o delegado. Mas eles podem não acreditar. Por isso, estamos oferecendo proteção policial. Por quanto tempo? Perguntei, a realidade da situação começando a se assentar. Não posso precisar, admitiu ele. Estamos trabalhando para desmantelar toda a rede, mas isso pode levar tempo. E se... Hesitei, a ideia formando-se lentamente em minha mente. E se encontrássemos o dinheiro antes deles? Poderíamos usá-lo como barganha, devolvê-lo. O delegado me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. É uma ideia interessante, mas extremamente perigosa. Além disso, onde começaríamos a procurar? Fechei os olhos, forçando minha mente a voltar ao início de tudo. As peças do quebra-cabeça estavam ali, espalhadas, esperando para serem encaixadas. André mandou Dona Elisa para Portugal. Comecei lentamente. Usou a casa dela para seus planos. Matou, ou tentou matar, Vanessa aqui. Preparou uma mala grande. A mala, exclamou Dona Teresa, que estava silenciosa até então. Lembro-me dela. Grande, pesada, preta. Ele teve dificuldade para colocá-la no porta-malas.
O que havia nessa mala? Perguntei, mais para mim mesma do que para os outros. Vanessa? Não, ela estava viva, escondida no celeiro. Então o que era tão pesado? O dinheiro, sugeriu o delegado. 5 milhões em espécie seria extremamente pesado. Mas para onde ele levaria? Perguntou Dona Elisa. André nunca foi muito ligado a lugares. Não tinha um local especial, um esconderijo. Um lampejo de memória atravessou minha mente. Espere, havia um lugar. Uma vez, no início do nosso relacionamento, André me levou a uma cabana em uma propriedade rural que pertencia ao pai dele. Disse que passava os verões ali quando criança. Dona Elisa assentiu lentamente, a lembrança voltando. A cabana do lago. Pertencia ao meu falecido marido. André adorava aquele lugar quando pequeno. Mas está abandonada há anos. Ninguém vai lá. Um esconderijo perfeito, concluiu o delegado, levantando-se rapidamente. Preciso da localização exata. Eu vou com você, declarei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. De jeito nenhum, protestou o delegado. É muito perigoso. Conheço o lugar, insisti. Estive lá, sei como é por dentro. Além disso, André pode ter escondido o dinheiro de um jeito que só alguém íntimo dele pensaria em procurar. O delegado me observou por um longo momento, avaliando minha determinação. Dona Elisa e Miguel ficarão aqui, com proteção policial. Ele decidiu finalmente. A senhora vem comigo, mas vai seguir minhas instruções à risca. Entendido? Assenti, sentindo uma estranha mistura de medo e resolução. Era hora de enfrentar o último mistério de André, de colocar um ponto final nesse pesadelo. Depois de explicar a Miguel que eu precisava resolver alguns assuntos e voltaria logo, parti com o delegado e 2 policiais à paisana. A cabana ficava a cerca de 2 horas de carro, em uma área isolada próxima a um pequeno lago. A estrada de terra que conduzia à propriedade estava praticamente tomada pelo mato, indicando que ninguém passava por ali havia muito tempo. Quando finalmente chegamos, o sol já se punha, lançando sombras alongadas pela vegetação densa. A cabana estava lá, exatamente como eu me lembrava, uma construção rústica de madeira escura, com uma varanda que dava para o lago. Parecia pacífica, quase idílica, um estranho contraste com o propósito sinistro de nossa visita. Fiquem alertas, instruiu o delegado aos oficiais. Não sabemos se ele deixou alguém vigiando o lugar. Aproximamo-nos com cautela. A porta estava trancada, mas uma das janelas laterais estava entreaberta. Um dos policiais a forçou facilmente, permitindo nossa entrada. O interior da cabana estava empoeirado e abandonado, exatamente como esperávamos. Móveis cobertos por lençóis, teias de aranha nos cantos, o cheiro característico de um lugar fechado por muito tempo. Não parece que alguém esteve aqui recentemente, comentou um dos policiais, iluminando os cantos com sua lanterna. Vamos procurar mesmo assim, ordenou o delegado. Cada centímetro. Durante a hora seguinte, revistamos metodicamente a pequena cabana. Afastamos móveis, levantamos tábuas do assoalho, batemos nas paredes procurando esconderijos. Nada. Eu estava quase perdendo a esperança quando notei algo. O barco, murmurei, aproximando-me da janela que dava para o lago. O quê? Perguntou o delegado juntando-se a mim. Aquele pequeno barco atracado no pier, apontei. Não estava lá da última vez que viemos. Era um pier vazio. O delegado estreitou os olhos, observando o barco simples de madeira que balançava suavemente nas águas escuras do lago. Tem certeza? Absoluta. André disse que o barco do pai dele havia afundado anos antes e que nunca o substituíram. Trocamos um olhar de entendimento. Rapidamente, saímos da cabana em direção ao pier. O barco estava amarrado com um nó simples, como se tivesse sido deixado ali às pressas. Um dos policiais pulou para dentro dele, examinando-o cuidadosamente. Não há nada aqui, declarou após alguns minutos. Não dentro do barco, disse eu, uma ideia surgindo em minha mente. Debaixo dele. O delegado compreendeu imediatamente. Ele pode ter afundado algo no lago. Precisamos de mergulhadores.
Enquanto esperávamos pelo reforço solicitado pelo delegado, fiquei observando as águas escuras do lago, pensando em como André havia planejado cada detalhe. Ele provavelmente pretendia voltar aqui depois de receber o dinheiro da mãe, recuperar os 5 milhões escondidos e desaparecer para sempre. Os mergulhadores chegaram ao anoitecer, equipados com lanternas potentes. Desceram nas águas do lago, guiados pelas coordenadas aproximadas de onde o barco estava atracado. 20 minutos depois, um deles emergiu segurando algo. "Encontramos", anunciou, erguendo uma pequena caixa à prova d'água. O delegado pegou a caixa, colocando-a sobre o pier. Todos nos reunimos em volta, tensos de expectativa. Quando ele a abriu, um suspiro coletivo escapou de nossas gargantas. Não era dinheiro, era uma unidade externa de computador lacrada hermeticamente, e um telefone celular também protegido contra a água. "O que é isso?" perguntei, confusa. O delegado examinou os itens cuidadosamente. "Informação", respondeu ele, "possivelmente mais valiosa que o dinheiro em si." Mais tarde, na delegacia, descobrimos exatamente o que André havia escondido. O disco rígido continha detalhes completos de toda a operação de lavagem de dinheiro: nomes, contas, datas, valores. O celular guardava conversas comprometedoras com membros da organização criminosa. "Era o seguro dele", explicou o delegado. "Se algo desse errado, ele tinha como negociar sua liberdade." "E o dinheiro?" perguntei. "Onde estão os 5 milhões?" O delegado sorriu levemente. "O dinheiro nunca existiu, pelo menos não da forma como pensávamos. André desviou os 5 milhões para contas no exterior. O dinheiro está em forma digital, não física. Então, a mala pesada provavelmente continha equipamentos que ele usou para fazer as transferências e depois se livrou. Ou talvez fosse apenas roupas e pertences pessoais para sua fuga." Senti-me estranhamente vazia. Toda essa busca, todo esse medo, e no final, o dinheiro era apenas números em uma tela, bits e bytes flutuando no éter digital. "O que acontece agora?" perguntei. "Agora", respondeu o delegado com satisfação, "temos o suficiente para desmantelar toda a rede. E mais importante, temos como garantir a segurança de você e sua família." Na viagem de volta, fiquei observando a paisagem noturna passar pela janela, pensando em como minha vida havia mudado em apenas alguns dias. O homem que eu achava conhecer havia se revelado um completo estranho. Todo o nosso casamento, todo o nosso amor, tinha sido uma construção elaborada, uma fachada para esconder a escuridão que habitava dentro dele. "Vai ficar tudo bem", disse o delegado, notando minha expressão perdida. "Vocês estão seguros agora." Assente em silêncio, desejando poder acreditar nisso completamente. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. A confiança que eu depositava nas pessoas, a crença na bondade humana, tudo isso havia sido abalado até o núcleo. Enquanto o carro avançava pela estrada escura, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. A partir daquele momento, minha vida seria dedicada a proteger Miguel e a reconstruir algo novo das cinzas do que André havia destruído. Não seria fácil, mas eu encontraria forças para seguir em frente, porque, ao contrário de André, eu tinha algo pelo que viver que ia além de mim mesma. Eu tinha Miguel, e por ele eu seria forte. Por ele eu seria valente. Uma semana depois, a vida começava a assumir uma nova forma. Dona Elisa vendeu a casa na aldeia e, com o dinheiro, alugamos um pequeno apartamento na cidade para nós 3. Era um recomeço modesto, mas honesto, exatamente o que precisávamos. O julgamento de André foi rápido, dado o volume de provas contra ele. As informações do disco rígido e do celular encontrados no lago não apenas o incriminaram completamente, mas também levaram à prisão de dezenas de membros da organização criminosa. Em uma ironia do destino, o plano de contingência de André acabou sendo sua maior condenação. 20 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 10, informou o delegado Ribeiro quando veio nos visitar. Ele não vai incomodá-los por muito tempo. E Vanessa?
Perguntei, ainda intrigada pela mulher que havia sido tanto vítima quanto cúmplice. 5 anos, com possibilidade de redução para 3 por colaboração. Ela era parte do esquema, mas também estava sendo manipulada por André. E quase pagou com a vida. Assenti, sentindo uma estranha empatia por Vanessa. Ambas havíamos sido enganadas pelo mesmo homem, embora de maneiras diferentes. "Como vocês estão se adaptando?" perguntou o delegado, observando o apartamento simples mas acolhedor que estávamos montando. "Dia após dia", respondi honestamente. "Miguel pergunta pelo pai constantemente. Disse a ele que André teve que fazer uma viagem muito longa. Não sei por quanto tempo essa explicação será suficiente. Crianças são mais resilientes do que imaginamos", comentou ele, "e têm uma incrível capacidade de sentir quando estão seguras e amadas." "Espero que sim", murmurei, olhando pela janela onde Miguel brincava no pequeno pátio com os outros moradores do prédio. O delegado se despediu, prometendo manter contato e verificar nosso bem-estar periodicamente. Ele se tornara uma presença constante em nossas vidas, uma âncora de segurança em tempos turbulentos. Depois que ele saiu, sentei-me na varanda improvisada, apenas 2 cadeiras e uma mesinha no corredor externo do apartamento, e fiquei observando a vida continuar ao meu redor. Pessoas indo e vindo, carregando compras, conversando, vivendo suas vidas normais, como eu havia feito antes que tudo desmoronasse. "Posso me juntar a você?" perguntou Dona Elisa, trazendo 2 xícaras de chá. "Claro", respondi, indicando a cadeira vazia ao meu lado. Ficamos em silêncio por algum tempo, apenas observando o pôr do sol colorir o céu com tons de laranja e rosa. Havia um conforto nesse silêncio compartilhado, na compreensão mútua de 2 mulheres que haviam sido traídas pela mesma pessoa. "Sabe o que me mantém acordada à noite?" perguntou Dona Elisa finalmente, sua voz baixa e cansada. "Pergunto-me onde errei, o que eu poderia ter feito diferente para que André não se tornasse isso." Virei-me para olhá-la, uma mulher que havia dedicado a vida ao filho, que o havia criado sozinha após a morte precoce do marido. Que agora carregava não apenas a dor da traição, mas também o peso injusto da culpa. "Dona Elisa", disse suavemente pegando sua mão, "a senhora não errou. Algumas pessoas simplesmente escolhem o caminho errado independentemente de quanto amor receberam." Ela apertou minha mão, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enrugado. "Tenho tanto medo", confessou. "Medo que Miguel um dia descubra a verdade e a escuridão que corre no sangue do pai afete-o também." "Não vai afetar", afirmei com uma convicção que surpreendeu a nós 2, "porque estaremos aqui para guiá-lo, para mostrar a ele que nossas escolhas definem quem somos, não nosso sangue." Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, sentei-me na cama que agora era só minha e peguei a aliança que ainda usava por inércia. Girei-a entre os dedos, observando como a luz refletia no metal que um dia simbolizou promessas eternas. Com um movimento decidido, tirei-a do dedo e guardei-a em uma pequena caixa. Não a joguei fora, não por apego sentimental, mas como um lembrete do que eu havia sobrevivido, das mentiras que eu havia desvendado, da força que descobri em mim mesma quando tudo o mais falhou. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. Encontrei um emprego como assistente administrativa em um escritório de advocacia. Ironicamente, o mesmo que havia conduzido o processo contra André. Talvez fosse a maneira do universo de oferecer uma pequena compensação. Miguel começou a frequentar uma escola nova, onde ninguém conhecia sua história. Ele se adaptou com a facilidade invejável da infância, fazendo amigos, aprendendo, crescendo. Às vezes, ainda perguntava pelo pai, mas com menos frequência a cada dia que passava. Dona Elisa floresceu de maneiras surpreendentes. Ela se voluntariou em um centro comunitário local, ensinando crochê e tricô para senhoras aposentadas. O brilho voltou gradualmente aos seus olhos, um brilho diferente, mais sereno, nascido não da inocência, mas da superação. Quanto a mim, aprendi a viver um dia de cada vez.
Havia momentos de profunda tristeza, quando a magnitude da traição de André me atingia como uma onda inesperada. Momentos em que eu relia nossas mensagens antigas, estudava nossas fotografias, procurando sinais que deveria ter notado. Momentos em que a raiva era tão intensa que eu queria gritar até meus pulmões arderem. Mas havia também momentos de paz, de gratidão pelo que havia sido salvo, Miguel, Dona Elisa, eu mesma. De orgulho pela resiliência que descobri em mim, uma força que eu nunca soube que possuía até ser forçada a usá-la. 6 meses após a prisão de André, recebi uma carta inesperada. O remetente era a penitenciária estadual, e dentro havia apenas um bilhete escrito à mão. Helena, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba. Você e Miguel foram reais. O único real na minha vida de mentiras. André. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo, tentando sentir algo. Raiva, tristeza, qualquer coisa. Mas tudo o que encontrei foi um vazio tranquilo. André havia perdido o poder de me afetar. Suas palavras, verdadeiras ou não, já não tinham lugar em minha vida reconstruída. Rasguei o bilhete em pequenos pedaços e os joguei fora. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Numa tarde de sábado, quase 8 meses após o início de tudo, o delegado Ribeiro apareceu em nossa porta com uma expressão indecifrável. "Posso entrar?" perguntou ele, depois de cumprimentar Miguel, que logo voltou aos seus desenhos animados. "Claro", respondi, sentindo uma pontada de apreensão. "Aconteceu algo?" Dona Elisa se juntou a nós na pequena sala, seu rosto refletindo minha preocupação. O delegado sentou-se, claramente escolhendo as palavras com cuidado. "Recebi notícias sobre Vanessa", começou ele. "Ela foi encontrada morta em sua cela esta manhã." A notícia me atingiu como um soco no estômago. "Como?" sussurrei. "Oficialmente, suicídio. Enforcou-se com lençóis." "E extraoficialmente?" perguntou Dona Elisa, sempre perspicaz. O delegado suspirou. "Temos razões para acreditar que foi um assassinato disfarçado de suicídio. A organização criminosa tinha tentáculos longos, inclusive dentro do sistema prisional. Vanessa sabia demais." Fechei os olhos, sentindo uma onda de náusea. Mais uma vida destruída na teia de mentiras de André. "André está seguro?" perguntei, surpreendendo a mim mesma com a pergunta. Não era por preocupação com seu bem-estar, mas pelo que ele ainda poderia revelar se algo lhe acontecesse. "Transferimos ele para uma unidade de segurança máxima", respondeu o delegado. "Mas vim hoje por outro motivo." Ele colocou uma pasta sobre a mesa. "Durante a investigação após a morte de Vanessa, descobrimos algo que vocês têm o direito de saber. André tinha um seguro de vida no valor de R$1 milhão. Os beneficiários são você e Miguel." Encarei a pasta como se fosse uma serpente venenosa. "Não quero esse dinheiro", declarei imediatamente. "Não quero nada que venha dele." "Eu entendo sua reação", disse o delegado calmamente. "Mas pense no Miguel. Esse dinheiro poderia garantir sua educação, seu futuro." Olhei para meu filho, absorto em seus desenhos, alheio à conversa dos adultos. Tão inocente, tão cheio de possibilidades. "Vou pensar", concedi finalmente. "Mas se aceitarmos, será apenas para Miguel, em uma conta que ele só poderá acessar quando for adulto." O delegado assentiu, satisfeito. "Há mais uma coisa", continuou ele hesitante. "Durante a investigação das finanças de André, encontramos indícios de que ele possuía outro imóvel, registrado sob um nome falso." "Outro imóvel?" repetiu Dona Elisa, surpresa. "Onde?" "Uma casa de praia, no litoral norte, bastante isolada e bem equipada. Acreditamos que seria seu esconderijo final depois que conseguisse o dinheiro da senhora Elisa." Tentei imaginar André vivendo sozinho naquela casa de praia, desfrutando dos milhões roubados enquanto eu e Miguel pensávamos que ele estava morto. A frieza do plano ainda me chocava, mesmo depois de tudo que descobrimos. "O que vai acontecer com essa casa?" perguntei.
foi confiscada como parte dos bens para ressarcir as vítimas da fraude. Mas antes de ser leiloada, achamos que vocês talvez quisessem verificar se há algo pessoal por lá. Fotografias, documentos, qualquer coisa que possa ser importante para vocês ou para Miguel no futuro. Meu primeiro impulso foi recusar. Por que me expor a mais um aspecto da vida dupla de André? Mas algo me deteve. A mesma necessidade de encerramento que me levara à cabana do lago. Eu vou, decidi. Sozinha. Dona Elisa começou a protestar, mas ergui a mão. Preciso fazer isso sozinha, insisti, para encerrar este capítulo de uma vez por todas. No dia seguinte, segui o delegado Ribeiro até a casa de praia. Era uma construção moderna e elegante, com grandes janelas voltadas para o mar. Isolada entre dunas e vegetação nativa, oferecia a privacidade perfeita para alguém que quisesse desaparecer. Tem certeza que quer entrar sozinha? Perguntou o delegado, estacionando em frente à casa. Tenho, respondi, reunindo coragem. Eu ligo quando terminar. Ele me entregou a chave e um pequeno spray de pimenta. Apenas por precaução, explicou. A casa foi verificada, mas é melhor prevenir. Com passos hesitantes, caminhei até a porta. A chave girou facilmente na fechadura. Quando entrei, fui recebida não pela poeira e abandono que esperava, mas por um ambiente impecavelmente limpo e decorado com gosto. Era como se alguém estivesse esperando para se mudar a qualquer momento. A sala de estar tinha sofás brancos, obras de arte abstratas nas paredes e uma vista deslumbrante para o oceano. Na mesa de centro, encontrei revistas de arquitetura e decoração, algumas marcadas com post-its. André planejava modificar a casa, torná-la ainda mais perfeita para sua nova vida. No escritório, encontrei uma escrivaninha com um computador, que seria levado pelos investigadores, e várias pastas organizadas meticulosamente. Papéis falsos, passaportes, extratos bancários de contas offshore. A infraestrutura completa de sua fuga planejada. Foi no quarto principal, porém, que recebi o choque mais profundo. Sobre a cômoda havia um porta-retratos com uma fotografia minha e de Miguel, tirada no último aniversário dele. Ao lado, um pequeno álbum que continha mais fotos nossas, momentos familiares, férias, ocasiões especiais. André planejava nos abandonar, possivelmente nos usar como parte de um esquema para extorquir dinheiro de Dona Elisa, talvez até considerasse alternativas mais sinistras, como sugerido pelo delegado, e ainda assim guardava nossas fotografias. Era essa dualidade que eu nunca conseguiria compreender. Como alguém podia amar e trair ao mesmo tempo? Como podia valorizar memórias com pessoas que estava disposto a machucar? No armário embutido, encontrei roupas masculinas novas, ainda com etiquetas. Não eram o estilo de André, eram mais casuais, adequadas para uma vida descontraída à beira-mar. Ele planejava não apenas um novo lugar, mas uma nova identidade, uma nova versão de si mesmo. No fundo do armário havia uma pequena maleta. Abria com mãos trêmulas, esperando encontrar mais documentos falsos ou dinheiro. Em vez disso, encontrei algo muito mais perturbador: um álbum de recortes. Não eram recortes de jornais ou revistas, mas um meticuloso registro de todas as fraudes que André havia cometido. Artigos sobre investidores que perderam fortunas, fotografias de suas vítimas, algumas tiradas secretamente, notas detalhadas sobre como ganhou a confiança de cada uma. Era um troféu doentio de suas conquistas criminosas, mantido como um colecionador manteria borboletas raras, com orgulho e fascinação mórbida. Na última página havia uma nota escrita à mão. O maior golpe: fazer Helena acreditar que eu a amava. As palavras perfuraram meu coração como uma lâmina afiada. Todo o ar pareceu ser sugado de meus pulmões. Caí de joelhos, o álbum ainda aberto em minhas mãos. As lágrimas finalmente vindo. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva pura, incandescente. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada no chão daquela casa que deveria ter sido o paraíso de um monstro. Quando finalmente me levantei, algo havia mudado dentro de mim.
O último fio que ainda me ligava emocionalmente a André havia sido cortado. Peguei o álbum e as fotografias nossas. Não para guardá-las, mas para que ninguém mais as visse. Para que nenhum investigador, nenhum curioso, tivesse acesso a essa parte da nossa vida. No caminho para a saída, notei algo que havia ignorado na entrada. Um pequeno cofre embutido na parede, parcialmente escondido por um quadro. Estava aberto, provavelmente já inspecionado pela polícia. Por impulso, olhei dentro. Estava vazio, exceto por um único objeto, uma pequena caixa de veludo azul. Reconhecia instantaneamente. Era a caixa onde André havia guardado o anel de noivado que me dera 6 anos antes. Com dedos hesitantes, abri a caixa. O anel estava lá, um solitário de diamante que eu havia adorado quando o recebi. Ao lado dele, um pequeno pedaço de papel dobrado. Desdobrei-o e li. Para recomeçar. 3 palavras simples, mas carregadas de significado. André planejava usar o mesmo anel para conquistar outra mulher? Ou era algum tipo de simbolismo doentio que apenas ele entenderia? Fechei a caixa com força e a deixei cair de volta no cofre vazio. Aquele anel, como o homem que o oferecera, não tinha mais lugar em minha vida. Saí da casa sentindo-me estranhamente leve, como se tivesse deixado para trás não apenas objetos físicos, mas também o peso de dúvidas que nem sabia que ainda carregava. O delegado Ribeiro esperava pacientemente no carro. Quando me viu aproximando, saiu para me encontrar. "Encontrou o que procurava?" perguntou gentilmente. Olhei para o álbum e as fotografias que carregava. Então, para a casa que ficava para trás. Um monumento à duplicidade e às mentiras. "Encontrei mais do que esperava", respondi. "Encontrei a verdade e a liberdade." 1 ano após aquela tarde fatídica na casa de minha sogra, a vida havia encontrado um novo equilíbrio. Aceitei o dinheiro do seguro de vida de André, mas, como planejado, coloquei-o em uma conta fiduciária para Miguel, acessível apenas quando ele completasse 21 anos. Nosso pequeno apartamento tornou-se um lar acolhedor. Dona Elisa, Miguel e eu formamos uma unidade familiar pouco convencional, mas sólida, baseada em amor verdadeiro e honestidade, tudo o que faltara em meu casamento com André. O nome dele raramente era mencionado em nossa casa. Para Miguel, continuávamos com a história de que seu pai estava em uma viagem muito longa. Eventualmente, quando ele fosse mais velho, eu contaria a verdade, ou pelo menos uma versão dela que não destruísse completamente a imagem que ele tinha do pai. Meu trabalho no escritório de advocacia prosperava. De assistente administrativa, fui promovida a secretária executiva e havia começado um curso noturno de direito. Talvez fosse minha forma de buscar justiça, de garantir que outros não passassem pelo que passei. Numa tarde de sábado, enquanto fazíamos um piquenique num parque próximo, recebi uma ligação do delegado Ribeiro. Ele ainda mantinha contato, tornando-se quase um amigo da família ao longo do tempo. "Helena, boas notícias", disse ele assim que atendi. "O último dos cúmplices da organização criminosa foi preso ontem. O caso está oficialmente encerrado." Uma onda de alívio percorreu meu corpo. Era como se o último nó de uma corda que me prendia ao passado tivesse sido finalmente desatado. "Obrigada por avisar", respondi, observando Miguel brincar alegremente com outros meninos no parquinho. "Significa muito para nós." "Tem mais uma coisa", continuou o delegado, sua voz assumindo um tom mais pessoal. "Estou me aposentando no próximo mês. Vão fazer uma pequena festa de despedida. Gostaria que você e sua família viessem." A palavra família me pegou de surpresa. Era isso que éramos agora. Eu, Miguel e Dona Elisa. Uma família reconstruída das cinzas da traição. "Ficaremos honrados em ir", respondi sinceramente. Depois de desligar, fiquei observando o céu azul, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. O pesadelo havia acabado oficialmente. Era hora de abraçar completamente o futuro. Naquela noite, enquanto colocava Miguel para dormir, ele me fez a pergunta que eu temia. "Mamãe, o papai nunca mais vai voltar?"
Seus grandes olhos castanhos me encaravam com uma mistura de curiosidade e tristeza. Sentei-me na beirada de sua cama, escolhendo as palavras com cuidado. Miguel, comecei suavemente. Algumas vezes, as pessoas tomam caminhos na vida que as levam para longe daqueles que amam. Não porque não amem, mas porque fizeram escolhas diferentes. Não era toda a verdade, mas também não era uma mentira completa. Como um herói em uma missão secreta? Perguntou ele, sua mente de criança transformando minha explicação vaga em algo que pudesse compreender. Sorri tristemente. Algo assim. O importante é que você sabe que eu e a vovó Elisa estamos aqui. Sempre estaremos. E que você é amado, muito amado. Ele pareceu satisfeito com a resposta, ao menos por enquanto. Beijei sua testa e apaguei a luz, deixando apenas o pequeno abajur em forma de estrela iluminando o quarto. Na sala, encontrei Dona Elisa tricotando, um novo hobby que ela havia descoberto e que parecia trazer-lhe paz. Miguel perguntou sobre André novamente, comentei, sentando-me ao seu lado. Ela assentiu, seus dedos nunca parando o movimento rítmico das agulhas. Era inevitável. O que você disse a ele? Repeti minha explicação. Dona Elisa sorriu levemente. Você é uma boa mãe, Helena. Melhor do que André jamais mereceu. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, confessei. Protegê-lo da verdade pode ser bom agora, mas e quando ele crescer? E se descobrir por conta própria? Dona Elisa pousou seu tricô e segurou minhas mãos. Quando chegar a hora, você saberá o que dizer, e Miguel entenderá que tudo o que você fez foi por amor. A festa de aposentadoria do delegado Ribeiro foi um evento simples, mas emocionante. Policiais, promotores e familiares reuniram-se para celebrar uma carreira dedicada à justiça. Miguel ficou fascinado com os uniformes e as histórias, cuidadosamente editadas, de perseguições e prisões. Ao final da festa, o delegado me chamou para um canto mais tranquilo. Tenho algo para você, disse ele, entregando-me um envelope. Dentro, havia uma carta oficial informando que todos os bens de André que haviam sido confiscados seriam leiloados e parte do valor seria destinada às vítimas de sua fraude. Havia também um cheque, minha parte como vítima reconhecida. Não posso aceitar isso, protestei. Já fiquei com o seguro de vida. Esse dinheiro deveria ir para as pessoas que perderam suas economias. E vai, assegurou o delegado. Mas você também foi vítima, Helena. Talvez não financeiramente, mas de todas as maneiras que importam. Além disso, é apenas uma fração do valor total, o suficiente para talvez dar a você e Miguel um novo começo. Olhei para o cheque novamente. Era uma quantia significativa, não o bastante para mudar nossas vidas completamente, mas o suficiente para abrir novas possibilidades. Obrigada, disse finalmente guardando o envelope. Por tudo. Não apenas por isso, mas por nos ajudar quando mais precisávamos. O delegado sorriu, seus olhos gentis sob as sobrancelhas grisalhas. Sabe o que mais me impressionou em você, Helena? Sua força. Muitas pessoas teriam desmoronado diante do que você enfrentou. Mas você não apenas sobreviveu, você reconstruiu, protegeu seu filho, encontrou um novo propósito. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Eu raramente pensava em mim mesma como forte. Na verdade, frequentemente me pegava duvidando de minha capacidade de manter tudo junto, de ser tanto mãe quanto pai para Miguel, de seguir em frente sem deixar que o passado me consumisse. Naquela noite, depois de colocar Miguel na cama e desejar boa noite a Dona Elisa, sentei-me na pequena varanda do apartamento com uma taça de vinho. A cidade cintilava abaixo, milhares de luzes representando milhares de vidas, cada uma com sua própria história de triunfo e tragédia. Pensei em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde fatídica, quando parei meu carro diante da casa de Dona Elisa. Como o aviso desesperado de Dona Teresa, não entre. Havia sido o início de uma jornada que eu nunca poderia ter imaginado. Uma jornada de descoberta, dor
e, eventualmente, libertação. André havia planejado me usar, talvez até me eliminar. Em vez disso, inadvertidamente, ele me libertou. Libertou-me da ilusão de um casamento feliz baseado em mentiras. Libertou-me para descobrir minha própria força, minha própria capacidade de amar e proteger. Com o cheque que recebera, tomei uma decisão que vinha considerando há algum tempo. Mudaríamos para outra cidade. Um lugar onde ninguém conhecesse nossa história, onde Miguel pudesse crescer sem a sombra do nome do pai, onde pudéssemos verdadeiramente recomeçar. 2 semanas depois, encontrei um apartamento em uma cidade costeira a algumas horas de distância. Era maior que nosso atual, com 3 quartos confortáveis e uma pequena área externa onde Miguel poderia brincar. Mais importante, ficava perto de uma universidade que oferecia um excelente programa de direito noturno. "Tem certeza disso?" perguntou Dona Elisa quando contei sobre meus planos. "É uma grande mudança." "Absoluta", respondi. "Precisamos disso, todos nós. Um lugar sem memórias, sem olhares de pena ou curiosidade. Um lugar para sermos apenas nós mesmos." Para minha surpresa, ela concordou prontamente. "Você tem razão. E, para ser honesta, tenho pensado em voltar a dar aulas de matemática. Fui professora antes de me casar, sabia? Talvez alguma escola nessa cidade precise de uma professora aposentada para aulas particulares." A revelação me pegou de surpresa. Em todos os anos que conheci Dona Elisa, ela nunca havia mencionado sua vida antes de ser mãe e dona de casa. Era como se, assim como eu, ela também estivesse redescobrindo partes de si mesma que haviam sido deixadas para trás. A mudança aconteceu rapidamente. Vendemos ou doamos a maioria de nossos pertences, mantendo apenas o essencial e itens de valor sentimental. Era libertador deixar para trás objetos que carregavam memórias de uma vida que não mais nos pertencia. No dia em que partimos, passei pela casa de Dona Teresa para me despedir. A idosa vizinha, que havia sido a primeira a me alertar sobre o perigo, abraçou-me com força surpreendente para alguém de sua idade. "Você merece toda a felicidade do mundo, menina", disse ela, seus olhos marejados. "Vá e construa uma vida linda para você e seu filho." Prometi manter contato e agradeci novamente por sua coragem naquele dia. Se ela não tivesse corrido até mim com seu aviso desesperado, quem sabe o que teria acontecido? Nossa chegada à nova cidade coincidiu com o início da primavera. Era como se a própria natureza celebrasse nosso recomeço, com flores brotando nas árvores e um sol gentil aquecendo os dias. O apartamento rapidamente se transformou em um lar. Miguel adorou seu novo quarto, maior que o anterior, com espaço para todos os seus brinquedos e livros. Dona Elisa, para minha surpresa, tornou-se quase jovial, decorando seu espaço com cores vivas e plantas. Uma mudança drástica em relação à decoração sóbria que sempre preferira. Quanto a mim, senti como se pudesse finalmente respirar completamente. Matriculei-me no curso de Direito e encontrei um emprego em um escritório local como assistente jurídica, uma posição que complementaria perfeitamente meus estudos. Numa tarde de domingo, cerca de um mês após a mudança, estávamos todos na praia próxima ao nosso apartamento. Miguel construía castelos de areia com a concentração intensa típica das crianças, enquanto Dona Elisa e eu observávamos, confortavelmente instaladas em cadeiras de praia. "Olhe para ele", comentou Dona Elisa, indicando Miguel com um movimento de cabeça. "Tão feliz, tão despreocupado." "Ele merece isso", respondi. "Todos nós merecemos." "Sabe", continuou ela, seus olhos nunca deixando o neto, "nunca pensei que encontraria paz novamente depois do que aconteceu. Achei que a vergonha e a dor seriam minhas companheiras para o resto da vida." Virei-me para olhá-la. Esta mulher que havia se tornado muito mais que minha sogra, quase uma segunda mãe para mim. "E agora?", perguntei suavemente. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto envelhecido. "Agora entendo que o que André fez não me define. Não define você.
certamente não define Miguel. Somos mais fortes que as ações dele, mais resilientes que suas mentiras. Assenti, sentindo um nó na garganta. Era exatamente isso, a lição mais importante que havíamos aprendido ao longo dessa jornada dolorosa. Mamãe, vovó, olhem! Gritou Miguel, orgulhoso de seu castelo de areia complexo, completo com fosso e torres. É lindo, querido! Exclamei, levantando-me para admirar sua obra mais de perto. É um castelo mágico, explicou ele seriamente, protegido contra dragões e pessoas más. Só pessoas boas podem entrar. Troquei um olhar significativo com Dona Elisa. Mesmo em suas brincadeiras inocentes, Miguel estava processando, à sua maneira, a necessidade de segurança, de proteção contra o mal. É o melhor castelo que já vi, declarei, abraçando-o. E você é o melhor construtor de castelos do mundo. Ele sorriu, aquele sorriso puro e descomplicado da infância, e voltou ao seu trabalho, determinado a adicionar mais detalhes à sua fortaleza de areia. Voltei para minha cadeira, observando o oceano vasto à nossa frente. As ondas vinham e iam em seu ritmo eterno, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam em suas margens. Havia algo reconfortante nessa constância, nessa lembrança de que o mundo continua, não importa quão profundamente nossas vidas pessoais sejam abaladas. Você acha que um dia seremos completamente livres dele? Perguntei a Dona Elisa, minha voz quase um sussurro. Ela considerou a pergunta por um longo momento. Acho que já somos, respondeu finalmente. No momento em que decidimos não deixar que as ações dele determinassem nosso futuro, conquistamos nossa liberdade. Olhei novamente para Miguel, tão absorto em sua criação, tão cheio de possibilidades. Para Dona Elisa, encontrando uma nova versão de si mesma na terceira idade. Para mim mesma, redescoberta através do fogo da adversidade. Talvez Dona Elisa estivesse certa. Talvez já fôssemos livres. Não porque havíamos esquecido ou porque a dor havia desaparecido completamente. Algumas cicatrizes nunca desaparecem totalmente. Mas porque havíamos escolhido a vida em vez da amargura, o futuro em vez do passado, o amor em vez do medo. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com cores espetaculares. Era hora de recolher nossas coisas, voltar para casa, preparar o jantar, continuar com a rotina pacífica que havíamos construído tão cuidadosamente. Enquanto Miguel desmanchava relutantemente seu castelo de areia, ele estará aqui amanhã, mamãe? A maré não vai levar? Pensei em todas as pessoas que haviam feito parte dessa jornada. Dona Teresa, com seu aviso que salvou nossas vidas. O delegado Ribeiro, com sua dedicação incansável à justiça. Até mesmo Vanessa, vítima e cúmplice, cuja vida havia sido ceifada prematuramente. E sim, André, o homem que eu havia amado, que havia me traído da pior maneira possível, mas que, inadvertidamente, havia me dado a oportunidade de descobrir uma força que eu nunca soube que possuía. Estamos prontos, mamãe, anunciou Miguel, segurando seus baldinhos e pás. Sim, respondi, sorrindo para meu filho e para Dona Elisa. Estamos prontos. Prontos para seguir em frente, para abraçar esta nova vida que havíamos criado para nós mesmos. Prontos para ser a família que sempre deveríamos ter sido. Imperfeita, talvez, mas baseada em amor verdadeiro e honestidade. Prontos para o futuro, qualquer que fosse ele. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.